75% das mulheres que sofrem algum tipo de violência doméstica na Argentina têm mais de 18 anos de idade. Os dados fazem parte de um relatório divulgado pelo Escritório de Violência Doméstica da Corte Suprema do país, criado para atender vítimas desse tipo de agressão que atinge homens e mulheres no mundo inteiro. 1 em cada 5 mulheres no mundo será vítima de violência ao longo de sua vida. O dado é do Fundo de Desenvolvimento das Nações Unidas para a Mulher, o UNIFEM. As mulheres no mundo inteiro estão atingidas pela violência doméstica, independente da classe social, nível de educação, renda, etnia, raça. Esse problema é um problema universal no mundo, na América Latina, em Ásia, África, Europa, todas as regiões do mundo estão registrando taxas semelhantes desse tipo de problema. Realidade que não é diferente na América do Sul. Na Argentina, por exemplo, nos 10 primeiros meses de 2008, pelo menos 110 mulheres morreram vítimas da violência doméstica. No Brasil, no primeiro semestre deste ano, a Central de Atendimento à Mulher registrou mais de 161 mil vítimas. No Chile, cerca de 50% das mulheres sofreram algum tipo de agressão. Já no Uruguai, dados de 2007 mostram que a cada 7 dias e meio, uma uruguaia morre vítima da violência doméstica. Diante do aumento desses índices, os países da região estão criando leis e mecanismos de assistência às vítimas. No Brasil, por exemplo, a Lei Maria da Penha foi uma das primeiras no mundo a trazer para a esfera pública a questão da violência doméstica. Já o Chile tem capacitado policiais e funcionários da área de segurança. Já na Argentina, a Corte Suprema coordena o Escritório da Violência Doméstica. O objetivo é garantir um rápido acesso à justiça das pessoas que sofrem maus tratos físicos ou psicológicos. Desde setembro do ano passado, o escritório registrou mais de 7 mil vítimas de violência doméstica. Delas, 82% são mulheres, das quais 75% são adultas. A maioria tem entre 22 e 59 anos de idade. Entre as mais jovens, as principais vítimas são meninas, entre 0 e 18 anos de idade. No caso dos homens, a realidade se repete. 61% deles têm entre 0 e 18 anos de idade. Já os agressores são principalmente homens. Das mais de 5.800 denúncias de agressão, 86% foram cometidas por eles, enquanto que as mulheres foram responsáveis por 14% dos casos de violência doméstica. Os resultados positivos do escritório na Argentina levaram a Corte Suprema a ampliar a atenção a outros municípios do país. Nós já havíamos assinado convênios com 2 estados e hoje acabamos de assinar mais 8, que se somam a esta campanha, que além de uma campanha é a atenção direta. Para o público, é como uma porta aberta da justiça com o objetivo de atender as vítimas de violência doméstica com uma equipe de profissionais especializados. E é hora de falar de direitos fundamentais. O fim da Segunda Guerra Mundial trouxe uma série de avanços para as relações entre Estados e o respeito aos direitos humanos. Uma delas foi a Convenção de Genebra, que trata da proteção de indivíduos em tempos de guerra. 1949. A 4ª Convenção de Genebra revisou as 3 convenções anteriores e assentou as bases para o direito internacional humanitário. A partir de então, além de militares feridos ou doentes, funcionários de ajuda humanitária e prisioneiros de guerra, os civis também devem ser protegidos de toda hostilidade em tempos de guerra. Nascida dos horrores da Segunda Guerra Mundial, a Convenção foi criada para proteger feridos, doentes, náufragos, prisioneiros de guerra e civis em tempos de conflitos armados. Hoje, 60 anos depois, a Convenção de Genebra já ganhou 3 protocolos adicionais que buscam garantir limites aos meios e métodos de guerras, mas os desafios persistem. Diariamente, crianças, mulheres e civis são mortos, mutilados, estuprados, presos e recrutados à força em conflitos armados. As violações ao direito internacional humanitário se repetem
E muitas vezes faltam mecanismos para punir os responsáveis. A diferença entre as histórias de sucesso e o fracasso em tantas outras áreas do direito humanitário nos mostra que onde existe vontade, existe um caminho. O principal motivo para ainda termos violações impunes em tantos conflitos é a falta de vontade política por parte dos Estados e por parte dos grupos armados não estatais. A vontade política é e continua sendo um fator decisivo junto a qualquer mecanismo de controle que inventemos no âmbito das convenções de Genebra, do sistema das Nações Unidas, em sistemas regionais ou em qualquer outro lugar. O direito internacional humanitário enfrenta dois grandes desafios. De um lado, as dificuldades de interpretação e harmonização de suas regras no mundo de hoje. Esse é o caso quando aqueles envolvidos em conflitos ou seus meios de combate não correspondem com aquilo que foi previsto na Convenção de Genebra ou nos protocolos adicionais. Do outro lado, o direito internacional humanitário experimenta o enfraquecimento relativo de mecanismos para implementar suas regras. Os novos tempos, com suas novas formas de conflitos, também exigem adaptações no direito internacional humanitário. Os conflitos modernos se caracterizam pela proliferação de atores não estatais e novos meios e métodos de combate. Os protagonistas frequentemente são grupos rebeldes, senhores de guerras ou organizações terroristas. Os meios militares que eles utilizam e seus objetivos são diferentes daqueles que caracterizam os conflitos armados convencionais. O mundo, com seus conflitos e o direito internacional humanitário, precisam se adaptar aos desafios de hoje, como fizeram particularmente em 1949 e em 1977. E é hora de navegar. A Corte Suprema da Nicarágua condenou 6 mexicanos e 2 guatemaltecos a 22 anos de prisão e ordenou que eles sejam repatriados. Os 8 estrangeiros faziam parte do cartel de Sinaloa e foram condenados por narcotráfico, posse ilegal de armas de fogo e formação de quadrilha. De acordo com o tratado bilateral assinado entre a Nicarágua e o México, os presos devem ser consultados sobre o país onde desejam cumprir a pena. Os magistrados da Corte Suprema, no entanto, entenderam que, nesse caso, deve prevalecer a Convenção Interamericana, que regulamenta a possibilidade de mandar criminosos de volta ao país de origem. E o Corte Supremas fica por aqui. Na próxima semana, você vai ver que, pela primeira vez na história, a Corte Suprema do Chile classifica a tortura como crime contra a humanidade. Corte Interamericana de Direitos Humanos condena o Uruguai a pagar indenização à jornalista. E no Vamos Navegar, você acompanha as principais notícias das Cortes Supremas pelo mundo. Eu espero você!